No Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, CERN, alegam ter aberto um portal de comunicação com vida extraterrestre usando o colisor, um memorando confidencial, um sinal aterrorizante e uma admissão capaz de reescrever a história humana. Enquanto o mundo ainda debatia os fragmentos de Sebastian Martin sobre uma nave-mãe gigante transportando milhões de soldados Draco em hibernação e observava imagens perturbadoras de um possível enxame de naves rumo à Terra, os principais cientistas já estavam em diálogo com eles. E se um objeto interestelar atravessando nosso sistema solar fosse, na verdade, uma nave nuclear alienígena enviada para testar como a humanidade responderia? Vazamentos chocantes revelam que o CERN admitiu ter estabelecido contato com entidades no interior do 3I Atlas. O problema não é terem respondido, mas sim que essa resposta representa uma ameaça direta e devastadora à existência humana. O aperto de mãos proibido do CERN. Esta história não começa com telescópios, mas nos túneis subterrâneos do grande colisor de Hadrons LHC, a 27 quilômetros de profundidade. Durante anos, muitos se obsedaram com a ideia de que o CERN não estuda apenas partículas, mas manipula a própria estrutura da realidade. Em 10 de setembro de 2025, esses temores podem ter se materializado. Segundo documentos vazados por um grupo autodenominado Prometeudos e servidores internos do CERN, uma equipe especial conduzia o experimento codinome ECHO. O objetivo não era colidir prótons, mas usar o imenso campo magnético do colisor para emitir um feixe altamente concentrado de neutrinos em direção ao 3I Atlas. Era, essencialmente, uma batida na porta cósmica. Poucos notaram que isso não era aleatório. Por semanas, os sensíveis detectores de gravidade do CERN captavam flutuações rítmicas anômalas perfeitamente sincronizadas com a trajetória do 3I Atlas. Eram sutis, quase imperceptíveis, mas nada naturais. O memorando vazado, supostamente escrito pelo líder do projeto ECHO, Dr. Henry Storm, afirma: o objeto não está deslizando, está pulsando. Ele transmite uma assinatura em ondas gravitacionais com tecnologia séculos à nossa frente. Acreditavam que o 3I Atlas era uma nave e queriam saber quem a pilotava. O plano era simples: enviar um pulso estruturado de neutrinos, uma saudação universal cósmica, e analisar a reação do objeto. Durante 72 horas, silêncio absoluto. Então aconteceu, não uma resposta, mas algo mais perturbador. Os níveis de energia dentro do LHC começaram a flutuar violentamente. Não era obra dos cientistas, mas uma resposta direta àquele objeto a milhões de quilômetros de distância. Seções do colisor esfriaram abruptamente para temperaturas próximas do zero absoluto, enquanto outras registraram picos inexplicáveis de energia. Os arquivos Prometeu descrevem o puro pânico daquele momento. No caos, porém, emergiu um padrão, uma sequência complexa e repetitiva de ondas de informação não transmitidas por rádio, mas diretamente incorporadas nas flutuações energéticas do colisor, e estabeleceram contato. A mensagem decodificada continha um único conceito: assustador. Vocês estão violando a quarentena. A entidade dentro do 3I Atlas não era uma exploradora, mas uma guardiã. E os humanos, com seus experimentos de manipulação dimensional, haviam disparado um alarme. O que ninguém conta é que nosso maior salto científico pode ter sido um passo para o abismo cósmico. Claro, o CERN negou oficialmente o vazamento, classificando os documentos como uma farsa elaborada. Mas os detalhes são assustadoramente específicos, com dados e termos técnicos difíceis de falsificar. Partículas subatômicas exibindo comportamentos impossíveis, distorções gravitacionais inexplicáveis, restritas ao perímetro do LHC. A imagem que surge é a de cientistas que,
em sua busca por conhecimento, toparam com uma verdade que jamais deveriam ter descoberto. Estenderam as mãos às estrelas e estas responderam com um olhar gélido e furioso, revelando que nosso sistema solar não está vazio, mas é uma zona de restrição, a Mãe Nave Dragão. Para entender o pânico no CERN, é preciso voltar ao próprio 3I Atlas. Descoberto em 2 de julho de 2025, foi catalogado como o terceiro visitante interestelar a cruzar nosso sistema solar. A NASA o classificou oficialmente como um cometa ativo, com diâmetro entre 1,5 e 3 quilômetros, viajando a incríveis 210 mil km. Os telescópios mais potentes mostraram um núcleo de gelo e rocha envolto em nuvens gasosas, comportamento cometário padrão. Mas as aparências enganam. Desde o início, havia anomalias. Sua órbita era perfeita demais. Sua aceleração não podia ser explicada apenas por jatos de gelo. Enquanto a maioria se concentrava em análises de composição, outros mudaram de perspectiva. É aqui que entra Sebastian Martin, especialista em inteligência perceptiva. Meses antes do vazamento no CERN, Martin afirmou ter investigado o alvo através de visão remota orgânica. O que ele viu não foi um cometa, mas uma nave-mãe colossal, um híbrido biológico-mecânico com massa comparável ao sistema Terra-Lua, sua superfície pulsando com luzes vivas. Essa foi a imagem amplamente divulgada. Ele descreveu a nave como um cavalo de Troia, originário do sistema estelar Draco Prime. Segundo seu relato perturbador, ela transportava milhões de soldados draconianos em hibernação, humanoides reptilianos, altos e escamados, em criostase, com consciências interligadas num enxame unificado, aguardando um sinal de despertar. Longe de ser um delírio, soava como a descrição de uma força de emboscada, um exército de invasão em escala total, espreitando nas sombras cósmicas, pronto para atacar. Pior ainda, ele alegou que a nave-mãe não estava sozinha. O que nos leva à segunda peça do quebra-cabeça. Vídeos de enxame surgiram online, mostrando uma formação de objetos menores em movimento sincronizado com o 3I Atlas. Astrônomos os classificaram como meteoros ou artefatos de lente. Mas será? A visão remota de Martin já havia detectado isso. Uma frota de reconhecimento mais ágil escoltando a nave-mãe, vasculhando as defesas terrestres. As explicações oficiais pareciam plausíveis, mas a coincidência temporal era gritante. Quando visões alternativas, fragmentos inexplicáveis e objetos que desafiam a física começam a convergir, um panorama arrepiante emerge e o suposto contato do CERN pode tê-lo confirmado. Será que os convidamos? As ligações entre o CERN e o 3I Atlas vão além de meros rumores. Muitos teóricos acreditam que os experimentos do CERN podem ter criado microburacos negros instáveis ou até mesmo wormholes, túneis espaço-temporais. Por anos, a narrativa oficial insistiu que tais fenômenos, se existissem, seriam microscópicos e evaporariam instantaneamente. E se estiverem errados, e se durarem alguns segundos, sob essa ótica, o CERN não apenas emitiu um sinal, abriu um portal e o 3I Atlas estava à espera do outro lado. Não um encontro casual, mas uma chegada intencional. Sebastian Martin já abordara essa conexão antes do vazamento. Sua visão remota revelava que as atividades do CERN emitiam ondulações através de dimensões como um farol, atraindo entidades transdimensionais. Ele alertou que até 2027, esses experimentos poderiam causar uma fratura na linha temporal, expondo a realidade a perigos. Os draconianos foram atraídos por essa energia. Eles a interpretam como um sinal, ou uma civilização prestes a transcender, ou um alvo vulnerável. O chamado Memorando do CERN parece corroborar essa ideia. Thorne escreveu:
Acreditamos que nossas atividades chamaram a atenção do objeto. Ele não está apenas de passagem. Foi deliberadamente conduzido até aqui. Se for esse o caso, o 3i Atlas seria apenas um primeiro respondedor. Isso torna o vídeo do enxame ainda mais sinistro. Seriam batedores, drones ou uma força avançada enviada para investigar as perturbações dimensionais que nós mesmos criamos. Durante anos, teorias da conspiração afirmaram que as autoridades escondem a verdade sobre os visitantes. E se a verdade for que elas também não conhecem o quadro completo? Sabem sobre as pequenas visitas e encontros misteriosos, mas ignoram que há um xerife cósmico estacionado em nossa porta, um executor da lei de centenas de milhões de toneladas. O que exatamente eles responderam? O preço da curiosidade. A primeira mensagem decodificada foi: vocês estão interferindo na quarentena. Mas, de acordo com o vazamento do Prometeu, isso foi apenas o começo. À medida que o CERN estabilizou o enlace energético, mais informações surgiram, não em linguagem, mas em conceitos matemáticos puros e imagens primitivas transmitidos diretamente ao sistema. O que viram foi a história de nosso setor estelar, e ela era radicalmente diferente do que imaginávamos. As mensagens explicavam: a vida não é rara, mas extremamente comum, tão comum que se torna uma praga. O universo está repleto de espécies beligerantes e expansionistas. A entidade por trás do 3i Atlas se autodenominava uma civilização antiga e poderosa, que assumiu o papel de guardiã cósmica, identificar espécies jovens potencialmente perigosas e isolá-las até que amadureçam. A Terra é um desses mundos em quarentena. Muitos não perceberam. Esse isolamento não é uma gaiola para nos prender, mas um escudo para proteger a galáxia de nossa influência. Eles mostraram ao CERN imagens de nossa história: guerras, conflitos tribais, crescimento tecnológico rápido e destrutivo. A mensagem era clara: somos vistos como voláteis e imprevisíveis, com grande potencial criativo, mas também capazes de causar destruição interestelar. Por fim, veio o ultimato. Esses guardiões declararam que, ao interferir na física dimensional, a humanidade violou a principal regra da quarentena. Desenvolvemos tecnologia capaz de afetar outros sistemas estelares, mas não a sabedoria necessária para usá-la. Exigiram o encerramento imediato e permanente de todos os experimentos de manipulação dimensional no CERN e em instalações similares na Terra. Estabeleceram um prazo final. Se não pararmos, deixarão de observar para iniciar a esterilização. O termo não foi explicado, mas seu significado é evidente. As entidades dentro do 3i Atlas não estão irritadas por nós falarmos demais, mas nos veem como crianças brincando com uma bomba, enquanto eles são a equipe de desarmamento que foi avisada de que o temporizador está correndo. Sua raiva vem do fato de que nossa imprudência ameaça a eles e a incontáveis mundos. Esse é o ponto de impacto definitivo. Não somos o ápice da criação, mas um problema que precisa ser contido. Tudo isso é real ou apenas a maior história já contada? Temos duas narrativas em mãos. A versão oficial dos principais astrônomos de que o Atlas é um cometa interessante, porém natural, e uma pilha crescente de evidências estranhas, supostos vazamentos de uma das instalações científicas mais seguras da Terra, as visões bizarras, porém coerentes, de um remote viewer e um misterioso vídeo de um enxame. Juntos, eles tecem uma história assustadora. A questão é, tudo isso poderia surgir do nada? É real? Francamente, os documentos Prometeu ainda não podem ser verificados. Podem ser uma elaborada farsa ou desinformação projetada para semear pânico e anticiência. As visões de Sebastian Martin
por mais fascinantes que sejam, não são evidência científica, mas experiências subjetivas. Quanto ao vídeo do enxame, pode muito bem ser um aglomerado de satélites ou detritos espaciais. Cada peça tem uma explicação plausível, mas é inevitável perguntar por que essas peças se encaixam tão perfeitamente. Mera coincidência ou orquestração? Porque um falsificador se daria ao trabalho de criar uma narrativa que se alinha tão precisamente com teorias existentes e imagens fragmentadas. É limpo, deliberado, quase perfeito demais. Talvez estejamos perdendo o essencial porque estamos fazendo a pergunta errada. A verdade pode não ser binária, verdadeiro ou falso, mas algo mais estranho, uma zona cinzenta. E se o CERN realmente detectou uma anomalia real, inexplicável e perturbadora, e a história absurda foi fabricada justamente para diluir a verdade, talvez o 3I Atlas seja mesmo um cometa, mas sua chegada perfeitamente oportuna acendeu em nossa mente coletiva um poderoso símbolo, o medo do desconhecido e o preço da arrogância tecnológica. A verdade sólida ainda é evasiva, perdida em um nevoeiro de dados e especulações. Mas essas proposições são inegavelmente poderosas. Elas nos forçam a reconsiderar nosso lugar no cosmos e a questionar a natureza da realidade que julgamos dominar. Então, o CERN realmente contatou guardiões cósmicos furiosos? Ou isso é apenas mais uma sombra na parede da caverna? Se forem reais, será que já condenamos nosso destino?